está falando, né, hoje a gente vai falar sobre um tema que é ainda um pouco explorado, né, não tem muitos artigos sobre esse tema, mas vem sendo bem relevante, porque tem aparecido muitos pacientes nesse contexto, né, então a gente vai falar sobre o tratamento da dor perioperatória em pacientes sob uso crônico de naltrexone, tá? Eu sou Maria Lia, então sou anestesista, tenho área de atuação em dor, né, pela AMB, sou coordenadora do Comitê de Dor Oncológica da ASBED e trabalho no ICESP e no Einstein e no Vila Santa Catarina. E aí eu quero começar com vocês, perguntando se algum de vocês lembra de já ter atendido algum paciente, né, que faz uso crônico de naloxone, ou que estava sob uso crônico de naloxone. Então, seja você anestesista, né, aqui a gente vai tratar um pouco mais voltado ali para a parte do manejo perioperatório desse tipo de paciente, né, que está fazendo uso de naltrexone, mas muitas vezes, enfim, se não for anestesista, a gente consegue ver que muitos pacientes que estão usando essa medicação têm aparecido nos consultórios, né, tem aparecido não só em consultórios de dor, mas tem sido mais frequente, né, a gente vê o paciente que está fazendo uso de naltrexone. Então, algumas pessoas já podem ter visto, né, já podem ter atendido algum paciente desse, seja num contexto mais crônico, seja num contexto perioperatório, e para quem não atendeu ainda, né, certamente vai aparecer, porque é uma medicação que já está sendo utilizada bastante no Brasil há algum tempo, e nos Estados Unidos também vem crescendo cada vez a mais a literatura sobre isso. Então, para quem não lembra, ainda não sabe, né, quem é esse paciente que vai estar usando naltrexone? Esse paciente vai ser aquele paciente que tem um transtorno do uso de substâncias, né, o TUS, que a gente costuma chamar. Então, aquele paciente que está fazendo um tratamento ali, muitas vezes, de reabilitação desse transtorno, né. Então, ele usa o naltrexone de forma a reduzir aquele o sistema de recompensa, né, a reduzir a ativação do sistema de recompensa. Então, é uma das medicações que são indicadas, né, nesses pacientes que que têm o transtorno do uso de alguma substância, né, seja ela alguma droga, algum opioide, né, alguma substância ilícita. Além disso, o tratamento de alcoolismo também, né, então entra dentro também desse transtorno de uso de substâncias, né, mas é uma das indicações que vem sendo bastante utilizada. E hoje em dia esse boom de tratamentos, né, também para obesidade é uma das medicações que também está no mercado para o tratamento de obesidade. Todas, né, lembrando a vocês, todos os mecanismos de ação nesses contextos, nesses cenários, eles sempre estão relacionados com a redução do mecanismo de recompensa, né, com redução aí da ativação do sistema mesolímbico dopaminérgico, tá? E como eu estava falando para vocês no início, né, a gente tem muito essa utilização nos Estados Unidos e tem crescido no Brasil, porque a gente tem esse impacto importante, né, nos Estados Unidos. Então, 16,4% das pessoas maiores, né, do que 12 anos, têm um transtorno por uso de álcool. E 0,6% das pessoas também, né, maiores que 12 anos, ou seja, adolescentes, para adultos, têm transtorno de uso de substâncias. Então, é uma medicação que realmente ganha um espaço importante, né, nos Estados Unidos. Esse tipo de estudo aqui no Brasil também existem alguns dados que já são alarmantes, né, em relação ao transtorno de uso de álcool e de substâncias, e por isso que a medicação vem sendo mais amplamente utilizada nos últimos tempos. Então, talvez vocês já tenham visto, né, alguma dessas aqui, claro, eu só estou trazendo a marca para vocês lembrarem, se viram em algum lugar, se entendem algum paciente, se já atenderam algum paciente utilizando. Então, tem o Hevia, né, que é para o alcoolismo mesmo, e a dose é essa, entre 25, 50 e 100 miligramas ao dia. O Vivitrol, que é uma injeção intramuscular, que tem uma liberação mais prolongada, que aí ele já é mais utilizado para o tratamento de transtorno de uso de substâncias, que podem ser diversas substâncias, né, entre
a que tem sido mais amplamente usada é o transtorno de uso de opioides mesmo, né, aquelas pessoas que já têm uma certa dependência de morfina, enfim, de algum opioide, a naltrexona pode ser utilizada também de forma intramuscular. O Contrave, que é ele tem uma liberação, uma formulação que é junto com a bupropiona, né? Então, ele associa a naltrexona com a bupropiona, tá? E também vem com essa intenção aí do tratamento de obesidade. E LDN, que é Low Dose Naltrexone, né? Que seria para dor crônica, né? Dor nociplástica. Alguns estudos trazendo essa naltrexona em baixas doses, né? Low Dose Naltrexone, para pacientes com fibromialgia, né? Então, alguns pacientes utilizam, sim, mas ainda de forma off-label, né? Então, seriam as três indicações mais já consolidadas, realmente é essa, né? São essas: alcoolismo, o transtorno de uso de substâncias e a obesidade, tá? E aí, como que essa medicação vai agir, né? Só para lembrar para vocês a parte da farmacologia que acaba sendo fundamental aqui para a gente discutir, vocês vão lembrar que os opioides, eles agem principalmente nos receptores opioides, e o Mi é o principal receptor deles, né? Então, aqui a morfina atuando como um agonista total, a metadona também, um agonista total Mi, né, fortes, a buprenorfina, um agonista parcial também atuando no receptor Mi, e a naltrexona funcionando como um antagonista desse receptor Mi. Então, ele inibe os efeitos dos opioides. Então, todas as ações aqui que os receptores, eles trazem, né, eles desempenham no organismo depois que são ativados, né, de forma farmacológica. Então, euforia, analgesia, depressão respiratória, enfim, todas as ações aqui relacionadas aos opioides, a naltrexona faz o antagonismo, né? Então, ela é um antagonista puro, não seletivo dos receptores opioides, com maior afinidade pelo receptor Mi, tá? E então, essa é o principal mecanismo de ação dela, né? Em doses baixas, algumas evidências mostram que ela pode agir incluindo um mecanismo de modulação glial e efeito anti-inflamatório, isso a nível do sistema nervoso central, né? Então, ela também teria essa ação de reduzir a inflamação neurogênica, que é outro ponto que a gente sempre bate aí, né, que a gente busca quando a gente fala de dor crônica, né, de estados de sensibilização central, por exemplo. E em relação a opioides endógenos e o sistema opioide endógeno, a naltrexona também age, né, porque com os opioides exógenos, ela reduz ou inibe a resposta analgésica aos agonistas, e aqui no slide fica bem claro isso, né, você teria aqui a morfina, a metadona, a buprenorfina, a naltrexona chega realmente bloqueando, né? Então, ela faz a inibição da resposta analgésica que esses opioides estariam fazendo quando o paciente está fazendo uso. Ou quando ele precisa fazer uso, que é o caso que a gente vai discutir aqui, se for o caso de uma cirurgia, por exemplo. O sistema opioide endógeno, né, em relação ao sistema opioide endógeno, ele também bloqueia a resposta de recompensa às endorfinas. Então, aqui seria mais ou menos como né, ela pode atuar tratando o transtorno de uso de opioides, de substâncias, e aqui também em relação à obesidade, né, que o tratamento da obesidade. Aqui a gente vê isso bem claro, né, porque se você tinha um paciente, por exemplo, que está fazendo um transtorno de substâncias, que tem aquela busca ativa por morfina, quem trabalha com dor crônica, sabe que esse paciente é muito presente, né, no nosso dia a dia, que, que, que tem aquele discurso, né, que só melhora com morfina, e que já tem realmente alterações relacionadas ao sistema nervoso central, relacionadas a essa busca ativa, relacionada a essa neuromodulação que ocorre quando já tem essa certa dependência, né, ou tolerância ali à medicação. A gente sabe que a morfina, por exemplo, ela vai gerar uma euforia, né? Ela vai ativar o sistema mesolímbico dopaminérgico. Então, você usar a naltrexona para bloquear isso aí faz todo o sentido, né? Porque você consegue reduzir essas respostas de recompensa, né? Essas respostas que se proliferam ali no sistema mesolímbico dopaminérgico. Então,
a naltrexona é uma opção, né, nesse contexto, tá? Então a gente falou um pouco da farmacologia, né, da farmacodinâmica, como que ela vai agir, ela age ali naquele receptor Mi, e dessa forma, né, a gente tem uma resposta farmacocinética dentro do organismo. E como que isso vai ser importante, por exemplo, para um momento perioperatório, que é o que a gente vai falar mais aqui. Então, quando o paciente faz uso da naltrexona oral, ela tem uma meia-vida de 4 a 10 horas, né, tem um metabólico, que é o 6-beta-naltrexol, que vai durar 13 a 15 horas aí no organismo, vai ter uma absorção rápida, né, no trato gastrointestinal, com metabolismo de primeira passagem. Naqueles casos que o paciente usa a formulação IM, aquela formulação prolongada, tem uma meia-vida de 5 a 10 dias, tá? O efeito é sustentado por semanas, então até 4 semanas, como a gente vai ver aqui, e dessa forma a gente tem que evitar uma cirurgia eletiva logo após o período de aplicação, porque vai estar realmente no pico ali da ação da medicação. Além disso, existem formulações com implante subcutâneo, né? Então, que tem uma duração ainda maior, vejam, 95 a 180 dias. Então, para esses pacientes, a gente tem que ter um planejamento perioperatório significativamente mais complexo, né? Então, para você ver, né, além de você perguntar ativamente se o paciente está fazendo uso, ainda tem que ver qual é o tipo de formulação que ele está fazendo uso, tá? A meia-vida isolada, ela não traduz adequadamente o impacto clínico sobre a analgesia perioperatória, porque a gente vai ver que outros fatores contribuem nessa questão da analgesia, tá? Então, só para a gente construir aqui o raciocínio, vamos imaginar, né, que o paciente está fazendo uso dessa medicação. Então, ele tem ali um bloqueio ativo do receptor Mi, tá? Como consequência disso, ele vai ter uma redução da analgesia aparente. Porque, por exemplo, se você está no momento de cirurgia, você vai dar uma morfina, um fentanil para esse paciente no intraoperatório, né? Você é anestesista. E todos esses receptores estão bloqueados, você vai ter uma redução da analgesia aparente, ok. E aí, dessa forma, né, você poderia interpretar como uma falsa resistência e um risco de aumento de consumo de opioide. Então, você vai pensar, o anestesista iria pensar o seguinte, né, eu estou com todos esses receptores bloqueados, então, eu tenho que dar muito mais opioide, né, para poder pegar aqueles outros receptores que sobraram e fazer a minha analgesia, né, durante a anestesia. Mas aí, o paciente que descontinua, né, que faz a descontinuação do naltrexone, ele pode ter uma hipersensibilidade pós-desregulação e gerar um upregulation. Então, vários receptores que estavam, né, silentes, que a gente chama, vão para a membrana. E aí, ocorre uma resposta imprevisível, onde você pode ter o aumento ou a redução da analgesia e pode ter depressão respiratória. Então, fica ali um limite ali entre o bloqueio e a hipersensibilidade aos opioides, tá? O mesmo paciente pode apresentar analgesia insuficiente e depressão respiratória depois, tá? Então, a gente não pode interpretar essa analgesia inicial, né, para ficar aumentando as doses de opioides. Inclusive, alguns artigos mostram que às vezes é necessário 25 vezes mais a dose de opioides que teria sido dada na anestesia para causar a analgesia. Isso em estudos em camundongos, tá? E nos seres humanos, eles viram que teria que ser 5 vezes mais a dose analgésica que a gente costumaria dar. Então, isso vira um problema, né? Porque você pode ter que aumentar demais a dose que você estava dando da analgesia, depois esses receptores serem desocupados e esse paciente ter uma resposta totalmente imprevisível com a depressão respiratória num pós-operatório, né, imediato ali. Então, é meio farmacologicamente, né, meio complexo, né, a gente tratar disso. Então, a anestesiologia trouxe, né, essa revisão com tudo que tinha sobre esse tema. Como eu falei para vocês no início da aula, ainda não é muita coisa, tá? Tem pouco trabalho sobre isso, muitos guidelines são de sociedades individuais, né? Então, tinha lá a Sociedade de Anestesia da Nova Zelândia recomendando, Sociedade de Anestesia de um país europeu recomendando. Então, a anestesiologia trouxe um pouco disso, né? Tentou achar que, juntar, né, nesse artigo de revisão,
algumas das recomendações que já existem, né? Mas a maior parte das recomendações é baseada em guidelines e não derivados de estudos de revisão sistemática, que a gente sabe que seriam os mais robustos, né? Nesse artigo de revisão específico da Anesthesiology, que depois vale a pena, né, vocês lerem, tem 17, foram analisados 17 estudos, né? 3 RCTs, um relato de caso e 13 guidelines. Então, o que ele trouxe foi que a naltrexona, né, perioperatória, encurta a duração da analgesia com morfina ou intratecal. Então, o paciente está usando a naltrexona, ele vai ter uma duração, né, reduzida da analgesia da morfina. Reduz a resposta analgésica a placebo e codeína, porque faz um bloqueio de componentes endógenos e exógenos. Então, reduz também a analgesia relacionada, por exemplo, no momento pós-operatório à codeína. E quase nenhum estudo aborda a manutenção da recuperação e prevenção de recaída, que é outro ponto que é importante e a gente vai citar aqui também. Então, existem, né, querendo ou não, existem alguns artigos sobre isso, esse aqui é outro também bem interessante, ó, o guideline, aqui também um guideline, esse da Nova Zelândia que eu estava comentando. Então, são de sociedades, enfim, diversas sociedades que eles trouxeram aqui nesse artigo de revisão, tá? Então, começando numa aplicação mais clínica agora, tá? Se você vai fazer avaliação pré-anestésica, ou se você vai, é o paciente que vai operar, ou conhece alguém, enfim, ou é um ortopedista, enfim, que está fazendo a avaliação ali inicial do seu paciente, primeira coisa, perguntar se está fazendo ativamente. Hoje em dia a gente tem perguntado ativamente algumas medicações, né, porque é fundamental, né, Mounjaro um deles, né, vários outros fármacos a gente tem que perguntar ativamente, porque às vezes a pessoa não fala, ou porque não quer, ou porque esquece, e isso pode gerar um problemão, né. Então, aqui é uma das medicações que, assim, vale a pena perguntar ativamente mesmo, porque a gente já sabe o que pode gerar, né, efeitos perioperatórios bastante complexos. Então, se está usando, qual é a formulação e para qual indicação, né, para obesidade, transtorno de substâncias, porque aí você também já vai ampliando o seu raciocínio para cuidar desse paciente, tanto no intra quanto no pós, né, quando foi a última dose, porque aí você precisa da data e do horário exato, porque isso vai determinar o intervalo seguro para a cirurgia. Nesse artigo de revisão, eles mostram exatamente quantos dias devem serem de suspensão, né, antes da cirurgia, tanto da formulação VO quanto IM. E fazer a interrupção segura e decisão multidisciplinar. Então, envolver o médico prescritor e a equipe de dependência / saúde mental. Né? Lembrar que esse paciente que já está num processo de transtorno de substâncias, né, de tratamento disso, já é um paciente mais complexo, que já tem certamente, né, um cuidado multidisciplinar com psiquiatria, por exemplo, né, e esse trabalho deve ser realmente multidisciplinar, porque a retirada desse fármaco, ela pode ter outras implicações, né, principalmente no período pós-operatório, que a gente vai ver também que ter cuidado para reintroduzir. Então, assim, via de regra, né, qual é a recomendação, de acordo com o apanhado dos guidelines, a revisão de escopo? Da naltrexona oral, tá, seria a suspensão 72 horas antes da cirurgia, então, 3 dias antes dessa cirurgia, tá, porque após 24 horas, uma dose de 100 miligramas ainda bloqueia alguns receptores Mi. Então, o bloqueio cai progressivamente, tornando a resposta aos agonistas, né, que você vai usar durante a cirurgia para fazer a analgesia, mais viável após 72 horas. Se você está indo fazer uma cirurgia, né, um procedimento com dor mínima, cirurgias oftalmológicas, por exemplo, que a gente vai citar aqui, pode considerar manter a naltrexona se você não for usar opioides nesse momento perioperatório, tá? Porque a gente sabe que algumas cirurgias realmente não vão precisar necessariamente do uso de opioides, nem de opioides em doses mais elevadas. As outras formulações, né, então, VO, né, via oral, naltrexona via oral, a recomendação é a suspensão 3 dias antes da cirurgia, 72 horas. A naltrexona IM, que também pode ser, né, uma formulação que pode ser utilizada, que tem essa liberação prolongada,
a cirurgia não deve ser realizada, né, só deve ser realizada após 4 semanas da última injeção. Por isso que a gente fala lá, na avaliação pré-anestésica, anotar o dia e a hora da última dose. Então, 4 semanas após a injeção, se for utilização IM. Se for naquele implante subcutâneo, pode exigir a remoção em caso de dor aguda importante, embora a duração residual após a remoção seja incerta, né? Então, ainda faltam estudos para avaliar melhor o quanto que fica ali ainda daquele antagonismo depois da extração, né, da remoção do implante subcutâneo. E a formulação de naltrexona com bupropiona, que é para obesidade, você pode suspender também 72 horas antes, mas eles indicam manter a bupropiona isoladamente, para evitar a síndrome da descontinuação, porque a bupropiona em si, ela vai atuar mais lá na questão lá da dopamina, enfim, da recaptação de dopamina, e não vai ter interferência diretamente com o sistema opioide, né? Então, a bupropiona, ela seria continuada e só descontinuada a naltrexona. E aquela última formulação que eu tinha comentado para vocês, né? Eu tinha falado da VO, da IM, subcutâneo, a combinada, que é a naltrexona com bupropiona, e a low-dose naltrexone, que é LDN, né? Usada naltrexona em baixas doses, realmente assim que a gente vê sendo usada aqui no Brasil. Ela mesmo em baixas doses, como a gente viu lá, 1 a 6 miligramas por dia, mesmo em baixas doses, pode reduzir os efeitos subjetivos dos opioides e marcadores objetivos, como a pupilometria e o ETCO2, né? Então, a capnografia. Então, a gente também, ela deve ser descontinuada, por mais que a dose seja baixa. Então, suspender 24 a 72 horas, tá? Porque a manutenção, né, dessa medicação acabou sendo associada também a maior necessidade de opioides e maior dificuldade de controle da dor. Então, por mais que ela seja feita em baixas doses, né, a manutenção seja em doses bem menores do que as outras formulações que a gente comentou, ainda assim deve ser descontinuada. Tá, então a gente vê, né, já viu que deve suspender, se for via oral, 72 horas, se for IM, 4 semanas. Mas quando que a gente pode manter, né? Então, é obrigatório necessariamente retirar? Não. Então, a gente pode manter em alguns casos, que são justamente de procedimentos pouco dolorosos, intervenções com analgesia inteiramente não opioide, né? Então, se você tiver certeza que vai ser um opioide free. E quando você tem isso aqui, ó, alto risco de recaída de substâncias. Então, às vezes, o anestesista, né, ele tem uma cultura, né, eu me incluo como anestesista, de pensar ali só naquele momento, né. Ele chega, faz a cirurgia, né, faz a anestesia dele, pronto, vai, não vê mais o paciente, não acompanha mais o paciente. Então, ele pode, às vezes, ele não pesquisa muito bem quem é aquele paciente e o risco que ele está envolvido ali, e o que que isso pode desencadear depois, né, até porque não é nem julgando, né, porque não é muito da formação de nenhum de nós anestesistas fazer essa pesquisa maior. Mas em se tratando dessa medicação, isso tem que ser ponderado, né, o alto risco de recaída de substâncias, porque a gente que já trabalha mais com a parte da dor, a gente sabe que isso aqui é muito complexo, né, no dia a dia, muito complexo mesmo. Então, a gente tem que pedir, às vezes, realmente, pedir a opinião de quem prescreveu e fazer todo aquele velho acompanhamento, bom e velho, né, acompanhamento multidisciplinar. Então, ó, essa revisão, ela existe um forte racional clínico para suspender, uma decisão compartilhada com o prescritor e a equipe da dor que deve ser chamada para acompanhar esse paciente, né, no momento perioperatório. Não é, você é anestesista, vou suspender na consulta pré-anestésica, faz a cirurgia e tchau, não vou ver mais esse paciente, né, não pode funcionar dessa forma, com naltrexona. É isso, nem todo paciente pode ter analtrexona suspensa. A melhor analgesia possível não é o único objetivo terapêutico. Se eu tiver pondo esse paciente em risco, como eu falei para vocês, já é um perfil de paciente que é mais complexo, que já é um paciente psiquiátrico, que já tem um histórico, né, de transtorno de substâncias, então, ele deve ser monitorizado de perto, tá? Então, isso, né? A decisão é compartilhada. Mas a gente vai ter esse cenário também, né? Uma cirurgia de urgência, que aí você não vai dar tempo de você perguntar a ninguém, mandar cartinha para ninguém, fazer
mil considerações, né, perguntar o histórico detalhado do paciente. Então, esse cenário também pode acontecer. Então, quando a cirurgia ocorre com naltrexona ativa, você vai ter certamente menor responsividade aos opioides, sim, e o seu foco vai ser aquele de estabelecer a estratégia multimodal, né? A nossa também boa e velha analgesia multimodal. Então, o paciente vai estar sobre o antagonismo ativo, doses opioides maiores que o habitual podem ser necessárias, obviamente. O risco respiratório também vai ser maior, né? Então, com o declínio do antagonismo, então, à medida que o tempo, né, que as meias-vidas forem passando, há um risco elevado de complicações, né? E existe uma monitorização e suporte ventilatório no período pós-operatório. Então, existe a necessidade também de uma equipe especializada, né, manejo de dor, da equipe de dor aguda e capacidade de intervenção imediata. Inclusive, eles falam, né, para manter esse paciente ali numa monitorização mesmo, então, num ambiente ali de UTI, de SEMI, que for o caso, para evitar fazer uma cirurgia dessa, né, com paciente com naltrexona ativa, que usou doses maiores de opioides, vai ter um risco de depressão pós-operatória, e ele vai estar numa enfermaria, por exemplo, um pouco descuidado ali, né, não monitorizado de perto. Então, tem que ter uma equipe vigilante. Mas, se você está fazendo anestesia desse paciente e tem que fazer, né, é urgência, não tem jeito, você vai ter que fazer esse manejo sob o bloqueio ativo, né, o antagonismo Mi. E aí, quais os opioides, né? Então, o próprio artigo traz isso também, tá? Essa revisão da anestesiologia, que ficou um compiladão de tudo. Ele fala do fentanil e da hidromorfona, então, alta afinidade Mi e titulação fina, são as primeiras escolhas, né? O remifenta, a gente sabe que é uma boa escolha também, porque ele tem aquela metabolização pelas esterases plasmáticas, né? Então, é uma potência elevada, uma titulação precisa e um offset rápido. Ele vai parar de agir rapidamente. E aí a gente consegue fazer esse controle intraoperatório sob o antagonismo, né, ainda sob o efeito da naltrexona. A morfina, realmente, pede para evitar, né, porque vão ser necessárias doses muito altas, né, com riscos depois, né, não mediados por receptor. Então, pode dar broncoespasmo, hipotensão, histamina, liberação maior de histamina, justamente por estar nessas doses mais elevadas. E o tramal é uma opção, entretanto, tem o risco de náuseas e vômitos, né? Então, a gente sabe que ele seria uma opção, porque ele não age só no Mi, ele vai agir no reforço das vias ascendentes serotoninérgicas, que é um bom mecanismo de ação ali, que não é só agonismo Mi puro, né? E sempre, né, considerar a analgesia multimodal, né? Então, a estratégia principal deve ser a analgesia multimodal poupadora de opioides, para a gente tentar usar o menos possível, né? A quantidade menor possível, as doses menores possíveis de opioides. Então, gabapentinoide, se possível, né? Ketamina no intraoperatório, infusão de lidocaína e magnésio, alfa-2 agonistas, né? A gente tem a dexmedetomidina, clonidina, analgésicos comuns, anti-inflamatórios não esteroidais. Então, lançar a mão de todos que forem possíveis para poder atingir esse objetivo aí da analgesia. Além disso, lembrar sempre da analgesia regional, obviamente, né, tentar fazer algum bloqueio periférico, bloqueio de neuroeixo, se for o caso, que isso vai ajudar a poupar o uso de opioide tanto no intra quanto no pós-operatório, né. Tá, então vimos o contexto de uma cirurgia letiva e de uma cirurgia de urgência. Agora que a cirurgia foi feita, quais são os nossos cuidados, né? Então, o que a gente tem que planejar para esse paciente? É um período de maior risco, justamente porque a gente já comentou tudo aquilo, né? Do período da possível depressão respiratória nesse pós-operatório. Então, o paciente pode migrar de uma baixa resposta de opioides que ele tinha por conta do antagonismo para uma sensibilidade excessiva, porque foi aquilo que a gente falou. Os receptores silentes, eles vão todos para a superfície, né? E aí você vai ter um up-regulation daqueles receptores. Uma vez que houve uma lavagem, digamos assim, do que estava bloqueando, né? Do antagonismo. Então, existe uma monitorização respiratória contínua e uma equipe de dor aguda para vigiar esse paciente. E aí você tem essa questão do reinício da naltrexona, aguardar 7 a 10 dias após a última dose de opioide. Então, o opioide
não necessariamente foi só feito durante a cirurgia, ele pode ter sido feito também no período pós-operatório. E aqui mora, né, aqui reside um problema que pode ser potencialmente grave também, porque se a gente está falando daquele paciente que já usava naltrexona para o transtorno de uso de opioide, aí a gente parou a naltrexona, começou a usar opioide nesse paciente, tanto no intra quanto no pós, e você ainda vai ter que esperar 10 dias para retornar a naltrexona da última dose de opioide, né? Então, pode realmente ser um momento que esse paciente vai ficar mais vulnerável, né? Enfim, a fazer maior uso, consumo de morfina, de oxicodona, enfim, qual seja a medicação que você está usando aí no pós-operatório, tá? Mas lembrar disso, para voltar a naltrexone, tem que ser 7 a 10 dias após a última dose. O reinício precoce pode precipitar abstinência aguda grave, né? Porque aí eu vou, de novo, bloquear todos os receptores de forma precoce, e isso pode gerar abstinência dos opioides que ainda estavam circulando no organismo. Um dos autores, né, que publicou sobre esse tema, ele traz esse teste de desafio com naloxone, para ver se o paciente podia reintroduzir a naltrexona. Então, ele faz tipo um desafio com a naloxona para reintroduzir a naltrexona. Então, veja, ele sugere fazer 200 microgramas de naloxona e ver, observar 30 segundos, e aí, se o paciente não tiver sintomas de abstinência, você fazer 600 microgramas de naloxona EV e observar 20 minutos. Se, nesses 20 minutos, ele tiver sintomas de abstinência, aí você não pode voltar na naltrexona ainda, tá? Aí, se ele não tiver tido sintomas de abstinência, aí você poderia voltar, né? Então, ele sugere aqui esse teste de desafio, para ver se ele já toleraria o retorno da naltrexona, esse antagonismo dos opioides, tá? Se ele tivesse abstinência, aí você repete de novo o teste no dia seguinte. Bom, então, só para fazer trazer as considerações finais, então, do que a gente conversou um pouco aqui, é importante essa colaboração em comunicação, né, uma abordagem integrada e multidisciplinar, garante a segurança e o bem-estar do paciente, né, então, a equipe multi estabeleceu um plano de manejo de conjunto antes da cirurgia, uma informação clara, né, informar o paciente sobre os riscos e benefícios das opções de analgesia que você vai estar propondo. E é isso, né? A individualização do cuidado é fundamental, adaptando as estratégias às necessidades específicas de cada paciente e o seu contexto clínico. Ter ali a segurança de que todos os envolvidos estão cientes, né, desse caso que vai ser mais desafiador. É necessário que o paciente, né, esteja envolvido também de forma ativa, que ele entenda as implicações da suspensão do tratamento, se for o caso, né, o consentimento informado deve abordar os riscos de recaída e as limitações da analgesia opioide, que ele vai ter essa analgesia mais dificultada durante o período perioperatório, e ter essa análise cuidadosa, né, dos valores e prioridades do paciente, porque esse período pós-operatório pode ser bem delicado para ele. Então, é isso, é um manejo desafiador, é necessário o planejamento e a colaboração da equipe multidisciplinar, e dessa forma a gente vai priorizar a segurança do paciente, o controle da dor e a prevenção de uma recaída quando ele retirou essa medicação, né? Então, adaptar de acordo com o tipo de medicação utilizada, sempre lembrar da analgesia multimodal no período intraoperatório, fazer o planejamento pré-operatório, então, VO, suspensão 72 horas, IM, suspensão 4 semanas, não esquecer, tá? E a monitorização cuidadosa também no pós-operatório, então, não vão suspender a medicação, fez a cirurgia, beijo, tchau, né? Não pode, tem que ter essa monitorização cuidadosa dos efeitos dos opioides no pós e para reintroduzir a naltrexona junto com o médico que prescreveu e com o médico assistente titular ali do paciente, né? Então, foram esses os pontos importantes, pessoal, sobre a naltrexona nesse período perioperatório, né? E fico aqui à disposição para a gente discutir alguma coisa. Obrigada, Lia, pela aula. Gente, alguém tem alguma pergunta?
É interessante, assim, que mesmo que você não seja anestesista, mas, por exemplo, se esse paciente for para, de repente, faz uma cirurgia, for para enfermaria, talvez eles vão ter que chamar o grupo de dor para realmente manejar, né? Porque não é todo mundo que sabe manejar essa medicação, né? Nem nós, médicos da dor, sabemos direito manejar essa medicação. Então, assim, achei bem complexo mesmo, essa questão. Não é isso que eu ia falar. Mal a gente sabe, né? Porque assim, é uma novidade para todo mundo. Novidade assim, não é tão comum. É isso que eu tô falando. Cada vez tem surgido, então já conversei com outras pessoas sobre isso, e algumas pessoas